Hoje eu vou falar sobre o que a gente deve fazer antes de uma reunião importante. Que coisas são essas, né? Então hoje eu quero me divertir com você falando sobre coisas importantes a serem feitas antes da comunicação. Pois é, como as pessoas me procuram para falar em público, para liderar melhor as suas equipes, para fazer palestras, as pessoas pensam sempre no final, as pessoas sempre pensam lá em cima, só que tem uma escadinha para subir, para fazer uma boa apresentação de comunicação. Então, essas dicas que eu vou hoje compartilhar com vocês, que bom que vocês estão chegando, essas dicas que eu vou compartilhar são bem legais, porque quando a gente imagina, eu preciso aprimorar minha comunicação, eu preciso me tornar um palestrante, eu preciso ganhar novos cargos, eu preciso desenvolver o meu poder de persuasão. Isso é o objetivo final, eu concordo, mas para chegar lá em cima a gente tem que um degrau, outro degrau, outro degrau, outro degrau. E tem uma coisa que ninguém ensina, esses meus amiguinhos, meus colegas aí de profissão, de coaches de comunicação, tem um monte, tem gente maravilhosa, mas o que ninguém fala é que a gente tem que fazer uma preparação antes, uma preparação antes. Então, todos que me procuram, os meus coaches, e já foram mais de 100 mil, eles já querem chegar no trabalho, me ensine a falar bem. Beleza, te ensino, mas para falar bem tem que ter primeiro, autoconhecimento, segundo, algumas outras coisas, e é isso que eu vou hoje dividir com você. Vai ser até uma live engraçada. Então, é claro que a gente tem que saber, eu estou de fone porque eu estou ao ar livre, então os ruídos são mais interferentes. Então, antes de você fazer uma gravação, uma apresentação, uma reunião importante, uma avaliação de feedback, receber uma avaliação de feedback também, porque não é tão agradável assim, a gente tem que se preparar. Então, vamos pensar o seguinte, como eu digo que sempre a emoção é o que prejudica, sempre é a emoção que prejudica. Não é a falta do assunto, não é a falta da ideia. E a emoção às vezes prejudica tanto que a gente perde o rumo do assunto, a gente perde o objetivo daquilo que a gente ia falar. Então, primeira coisa assim é saber o assunto, isso é vital, isso é óbvio, então não vou ficar falando óbvio. Você tem uma reunião, você sabe qual é a pauta, você já sabe, portanto, qual é o assunto, né? Então isso você já sabe, isso eu vou ver numa outra live, numa outra conversa sobre o assunto, como é que a gente atinge o assunto. Mas todos os antes, eles nos amedrontam um pouco, porque a gente tem expectativas, né? E, de novo, emoção, expectativa, altera todo o nosso biológico, todo o nosso fisiológico, e a gente não prepara isso. Então é muito engraçado, porque todo mundo, quando tem uma apresentação para o comitê, por exemplo, prepara o PowerPoint, gasta um mês fazendo o melhor PowerPoint, com animação, com ok, mas pense comigo, não adianta você só preparar o PowerPoint ou a pauta da reunião se você não preparar o apresentador, né? Quem é o porta-voz do PowerPoint. E é este, o apresentador da reunião, o condutor, do grupo lá de reunião importante. Então, hoje o assunto é sobre isso. Você quer melhorar a sua comunicação? Então acredite, não entre a seco, não entre frio, não entre do nada. Não adianta só preparar o roteiro, o conteúdo, se você não se preparar. Então vamos pensar juntos, tá? O jornalista está lá na Globo, na CBN, na Record, na Band News.
Ok, parece a gente em casa, no sofá, a gente acha que eles são bárbaros, que eles nasceram assim, e não é bem assim. Eles se preparam e mesmo sendo profissionais antigos, profissionais de 30 anos, não sei há quantos anos o Bonner está lá no Jornal Nacional, eu acho que já está indo para 30. Né? Eu não sei há quantos anos a Fátima Bernardes está lá, antes nos jornais, antes no Fantástico e agora lá no programa, né, Encontro com a Fátima. Mesmo esses profissionais, super mega profissionais, eles se preparam fisicamente. Uma vez, há muitos anos atrás, eu fui no Jô Soares, quando o Jô ainda era, enfim, há muitos anos, 20 talvez. E eu estava sentada, né, lá nas poltronas, nas cadeiras, porque todo mundo que participa fica sentadinho lá. Aí estavam arrumando o cenário, arrumando luz, arrumando o microfone, todo mundo já preparado, né? Todo mundo preparado. Aí veio uma campainha, gente, todo mundo ouviu a campainha. Bé. Aquela campainha era um sinal para todo mundo. Alô, vamos entrar no ar, preparem-se. Os músicos foram para os seus lugares, o iluminador para o seu lugar. E eu estava numa cadeira que tinha uma divisória transparente, como essa mais ou menos aqui atrás de mim. Tinha uma divisória meio translúcida e eu vi que do lado de lá estava o Jô. E a figura dele, grandona, né, meio gordinho, era uma figura marcante. E aí, gravando, a voz do diretor deu start. Gravando, os músicos começaram, blá, 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 e eu consegui reparar, olha só que louco, eu consegui reparar atrás, né, do vidro, o Jô eu enxergava o pulmãozão dele respirando, porque eu via o movimento, eu estava de lado, eu via ele se concentrando. Aí acabou a música, ele saiu de trás do biombo de vidro e começou o programa. Então é esse tipo de coisa que a gente tem que fazer antes. Não me entre sem preparo na próxima reunião, não me entre sem preparo no próximo call, não me entre sem preparo no próximo Zoom, não entre sem preparo, porque de novo o assunto você sabe. O Jô, inclusive, nessa data, né, ele saiu todo bonitão, todo sorridente e tudo que ele ia falar já estava no TP. Ou seja, o assunto estava lá. Ele tinha ajudado a preparar, e isso não importa, mas o assunto já estava lá. Então, o assunto já está em você. O que vai faltar na hora é respiração. Então, não me entre a seco sem respirar. Eu mesma, para fazer essas gravações e essas lives, eu me preparo um minuto antes, eu já estou pronta, equipamento pronto, cafezinho do lado, para eu não precisar sair correndo, e começa a respirar. Então, primeira dica de preparação, antes de pré-reunião, de pré-zoom, de pré-call, de pré-feedback, respire. Respirou, né, metade do caminho já andou, porque a gente tem mais oxigenação. E a gente sabe que a oxigenação faz bem para o pulmãozinho, faz bem para a inteligência, faz bem porque ela diminui tensão. Ok? Se preparou? Respirando. Aí, uma coisa que é legal também fazer antes, e os exercícios que eu vou agora te passar não são para ser feitos durante a reunião. A respiração sim, tá? A respiração você pode continuar, tá lá rolando a reunião e você continua centradão, respirando, bem centrado, continue respirando antes, durante e depois. Vai aí a dica. Agora, uma outra coisa que eu vou falar, isso você não vai fazer durante a reunião, você vai fazer antes. Que coisas são essas? Porque veja só, como muda a expectativa, muda os nossos músculos, eles se retesam. Qualquer ser, tá? Até dos grandes profissionais de mídia. Muda o músculo. Então, uma boa coisa, antes, você vai lá no banheiro, eu digo que o banheiro é um santo amigo, não só para as coisas óbvias, número 1, número 2, não. Depois lava a mão, não só para isso. Você vai no banheiro antes e
alongue a nuca, porque se você reparar bem, não sei, estou chutando, metade dos nossas ansiedades e expectativas estão aqui na nuca. Então lá no banheiro você faz um exercício faz de conta que você vai virar uma girafa, você vai alongar, alongar, alongar toda essa região. Alongando a região, ela destrava, ela não está mais tensionada, aí a respiração sobe mais aqui para nossa caixinha, para a inteligência. Então, respirou, vai no banheiro, alongou, alongou, alongou. Você pode fazer o que você quiser, ou imitar uma girafa, você pode girar, aqueles exercícios que a gente vê, né, os yogis fazendo, né? Você pode fazer o que você quiser. Para cá. Uma outra coisa que eu gosto muito, e isso é uma dica do Alexander Lowell, agora eu fiquei em dúvida. Ele é pai da bioenergia, bem legal. É o seguinte, como as expectativas nos envenenam, nos matam, o medo nos mata, porque a expectativa, né, eu acho que é a mãe do medo, né? Não sei se um é mãe do outro, pai do outro, não sei. Mas como a gente tem expectativa da reunião, de ir bem na reunião, de ir bem no comitê, de enfrentar o comitê, né, fazer uma boa apresentação, a gente fica com uma trava aqui. Uma trava aqui, porque é aqui que a expectativa se aloja. Então, tá lá no banheiro, alongou, fez um exercício aí de girafão, soltou. Uma coisa que eu amo e faço sempre é assim, olha. É um suspiro, mas não é um suspiro aqui na boca. Não, tem que ser um suspiro vindo aqui, olha, do âmago, do seu âmago. Então, não é um suspirinho com a boca, porque com a boca as cacas, né, as cracas da ansiedade continuam aqui. É um suspirão com aqui no fundo. Quando a gente adquire esse hábito, bom dia, e vocês que estão entrando, bom dia, que ótimo. Estou dando dicas para o que a gente faz antes de uma situação importante de comunicação, seja pessoal, seja profissional. Então, respirou, tirou tensão da nuca e esse exercício é o que eu mais amo fazer, assim. Como se você estivesse apaixonado. Sabe aquele suspiro de paixão? É maravilhoso. Depois que a gente tem um orgasmo, a gente faz... é como se o mundo se abrisse. E Alexander Lowell diz o seguinte, como a gente engole muito sapo, quem nunca engoliu um sapo põe o dedo aqui, milhares, todos nós, todos os dias. Então os sapos vão entrando, os sapos entra um sapo, entra um sapão, entra um girino, entra mais um sapo. E o sapo, ó, vou pôr até o microfone aqui na minha garganta, ó. O sapo realmente contrai toda esta região. Então, segundo Lowell, quando a gente suspira apaixonado, nem que a gente esteja apavorado. Ai meu Deus, meu chefe está me chamando. Você engoliu em seco, o pavorzão veio. Né? Ai meu Deus, está chegando a minha hora de falar. Ai meu Deus, eu vou ter o comitê hoje. Ai meu Deus, o CEO quer falar comigo, eu tenho que apresentar o relatório do ano. Ó, travou aqui, bom dia a vocês, que bom. Travou aqui, a respiração não entrou. Então como é que a gente solta os sapos? Ai, seria tão maravilhoso se vendesse na farmácia, né? Pílulas mágicas para dissolver os sapos que a gente engole e vira fora. Não existe. Não existe. Então, a única coisa que funciona, porque eu já testei, acho que há 20 anos eu testo isso e faço isso e pratico isso. Tem uma situação conflitante, libera. E para você perceber se esse suspiro está saindo só da boca, ou se está saindo aqui do peito, da caixa, é só pôr a mão aqui e fazer... Tem que ter uma ligeira vibração. Bom dia a vocês. Tem que ter uma vibração, porque é nesta vibração que a gente dissolve, né, os sapinhos, sapões, girininhos que entraram. Então, vamos lá. Respirou, alongou nuca, cuspiu os sapos.
Não precisa lembrar, né, de cuspir sapos, ou lembre-se de um suspiro apaixonado. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Uma outra coisa que nós profissionais de mídia fazemos, só que a gente não conta, tá? É soltar esta região, soltar esta região. Por que a gente solta esta região? Porque no corpo humano, o corpo humano, o músculo, é como se fosse uma esponja, tá? É aquela esponja de cozinha que a gente tem que trocar a cada 10 dias, porque a gente fica cheio de bactérias, micróbios, blá, blá. O corpo humano é a mesma coisa, ele funciona como uma esponja, então ele retém. E esta região do nosso corpo é uma das regiões mais antenadas para guardar tensão. Então, antes de uma reunião importante, você está lá no banheiro, você já tem certeza que o assunto está pronto, que você sabe, você vai no banheiro, agora você vai soltar esta região. E como que a gente solta, né, tensão dessa região? Minha gente, é super fácil, é assim, ó, abra a boca, solte, abra bem a boca, abra essa boca. E se você estiver aí na sua casa e quiser fazer o exercício, é maravilhoso, porque solta, solta. Não sei se você já reparou, mas os maxilares hoje em dia estão sempre... Obrigada, Gabriel. Obrigada a vocês que estão entrando aí, Mariama. Então, a trava, as dores ficam aqui. E o que isso tem a ver com comunicação? Tem sim, porque se eu estou com isso daqui travado, eu vou para a reunião, ou vou conversar lá com o meu CEO, com o meu gestor, com um cliente importante de investimentos. Se eu estiver com tudo isso travado, o som que vai sair de mim vai ser um som travado. Então, todos nós, profissionais de comunicação, a gente pode estar indo para o estúdio, faz tempo que estou afastada de estúdio, mas estava indo para o estúdio, estava lá soltando, soltando as tensões. Então, faça caretas, faça caretas. Bem-vindo a vocês. Oi, Milito, que bom você está aqui de novo. Vamos lá, faça a careta, solte, solte, solte. Porque soltando, alongando, né? É o mesmo princípio de uma yoga, de um alongamento, né? Qualquer coisa fitness que a gente sabe é pelo alongamento. Então, tire as tensões desta região, porque aí a sua fala, na hora H, vai sair muito mais clara, muito mais fluente, muito mais harmoniosa. E se você estiver muito tensa, ninguém vai perceber a sua tensão aqui. Uma outra coisa que a gente também não percebe, é que os lábios têm muita tensão. Né, se eu quisesse te convidar, faça uma boca ansiosa. A gente instantaneamente morde o lábio. Você está triste, repare no seu lábio. Instantaneamente o lábio. Fique com raiva, né? Instantaneamente os lábios endurecem. Pois é, como a gente tem muita tensão, toda esta região, maxilar, lábios, então o lábio também precisa de aquecimento antes da reunião importante. Então, que tipo de aquecimento eu faço a vida toda? É assim, ó. Olha que delícia! Aliás, os meus exercícios são sempre gostosos, são sempre divertidos. Mande beijos. De novo, você está lá no banheiro, a reunião é daqui a 5 minutos, você respirou, você alongou a nuca, você fez careta, você suspirou, você fez caretas para tirar a tensão e agora a sessão delícia. Mande beijos, porque assim você vai estar soltando os seus lábios. Ou então imite, sabe o peixinho? Não sei se alguém tem aquário. Uma neta minha tem amora. O peixinho, boboca lá no aquário, só faz assim, ó. A única coisa que ele faz o dia inteiro. Então, porque aí você vai estar soltando toda essa região. E na hora H você de novo está com essa região toda solta. Então, que mais? Exercício que a gente faz prévios, tá? Então,
Se você está achando que eu sou maluca, que eu não tenho mais o que fazer, ficar fazendo essas lives loucas, o que será que faz um cantor, né? Na hora que abre a cortina, não tem mais cortina para cantor. Na hora que eles sobem no palco, eles estão mágicos. Nossa, como Deus gosta deles. Nossa, como eles estão prontos. Não, eles se prepararam na coxia. É assim que chama, né? Os bastidores. O músico se prepara. Sim, se prepara, os músicos ensaiam juntos, o baterista tem aquele, não sei como chama, aquele pec, tec, 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 tec no ouvido, é ele quem dá a primeira batida, todo mundo entra, quer dizer, eles ensaiam, né? O conteúdo eles sabem, mas cada um individualmente, cada elemento da banda individualmente está lá fazendo essas coisas, o vocalista está aquecendo pulmão e boca, o baixista está aquecendo pulmão, pernas, porque um baixista usa as pernas. Está aquecendo pernas e munheca, aquecendo a munheca. Sim, aquecendo, não sei como chama, pulso, não chama munheca. Nossa, isso é coisa antiga. Então, cada um aquece aquela parte do corpo que vai precisar usar. Tá? Então, o vocalista a boca, o baixista a mão, o baterista, gente, ele fica no bastidor aquecendo a dobradura do cotovelo e a agilidade disso, porque ele sabe que essa é a ferramenta, né, dele tocar o seu instrumento. Então é muito interessante isso, porque as ferramentas, né, nossa de comunicação estão nessa região. Estão nessa região e nessa região, pulmão e boca. Então, como é que a gente não foi alertado e como é que meus colegas de comunicação, os coaches de comunicação não alertam de que não basta saber, você tem que se preparar antes de qualquer situação de comunicação. E eu poderia falar, né, que os jogadores se preparam. Por que eles ficam, né, como é que fala? Eles estão concentrados. Por que os jogadores ficam concentrados? Eles ficam dormindo? Eles ficam só assistindo Netflix? Né? Eles ficam só na rede? Não, eles ficam aquecendo pernas, eles ficam se fortalecendo. E mesmo na hora que o jogo começa, quando eles entram em campo, a gente vê, eu não entendo muito de futebol, mas eu vejo todos os jogadores, né, aquecendo as perninhas, claro, porque eles vão conseguir correr para o gol com as pernocas. A mesma coisa um boxeador. Primeiro ele estuda, ele se prepara por anos, ele vai fortalecendo, ganhando massa muscular e na hora que ele já está lá em cima do ringue, antes do gongo apitar, ele está se potencializando, fortalecendo. Então, você que precisa, você que é um homem moderno e sabe que a comunicação é, né, a chave que liga todos nós e pela comunicação a gente tem mais aumentos, a gente tem mais promoções, a gente tem mais novos desafios, novas etapas de vida, né? Pela comunicação a gente tem tudo isso, né? Então, não me entre numa situação de comunicação sem fazer essas pequenas coisas. São coisas simples? São coisas difíceis? Não, são coisas simples. Mas tenha certeza que o William Bonner, já que eu citei a Fátima Bernardes, e qualquer profissional de comunicação se prepara fisicamente antes de entrar em cena. Não basta saber, você tem que realmente se aquecer para entrar no ringue. O ringue lá corporativo, o ringue, né, com o comitê, é um ringue, não é que vai vencer o melhor, não, porque a comunicação não é na porrada, seria divertido se a gente pudesse vender ideias no soco, mas não é assim. A comunicação ela tem que ser clara, ela não pode ter tensão, ela não pode ter caras enfesadas. Isso eu falo numa outra conversa, a importância de um sorriso. Então, prepare-se antes de uma reunião. São coisas muito simples que eu falei, são coisas muito simples que eu fui aprendendo, porque também ninguém me ensinou, viu? Isso é muito louco. Chega disso de o que eu sei é meu e o que você sabe é seu. Acho que ninguém me ensinou, eu sou, né, a primeira vez que eu entrei numa televisão, eu tinha 15 anos. Ninguém me ensinou, eu precisei sofrer para aprender, porque a gente não, né, hoje é bárbaro, hoje tem esses tutoriais que servem para compartilhar o que a gente sabe. Então, não me entre na próxima situação importante
de comunicação sem preparar o seu físico. E esse preparo é simples, respirou, tirou tensão da nuca, tirou tensão do maxilar, aqueceu o lábio, né? Tirou os sapos e pronto, você está pronto porque você sabe o que você quer falar lá para o comitê, você sabe qual é o seu papel lá no time, você sabe o que tem que falar. Então, se você fizer isso, qualquer situação, oi Flávio, qualquer situação de comunicação vai ser muito mais fácil. Prepare-se dentro e venda grandes ideias fora. Eu vou fazer agora essas minhas lives. Eu sempre fui muito ruim de matemática, agora eu vou fazer aqui e eu vou fazer as minhas lives, mas eu gosto de números repetidos, então minhas lives ou vão ser às 11h11, adoro quando eu enxergo lá no visor lá do celular, 11h11, eba. Então eu agora vou fazer lives 11h11 e à tarde eu comecei a fazer lives também no YouTube. Aí eu vou fazer ou 4h44 ou 5h55. Ainda não sei, porque ainda estou conversando com a minha equipe. Eu me divirto. Não sei se o universo matemático, se a tabela Fibonacci vai me ajudar, mas eu acho divertido. Então o importante é a gente se divertir. E eu gosto tanto da comunicação que dias 9 e 10 eu vou fazer 2 aulas ao vivo, porque eu quero nessas aulas, acho que é às 8 da noite, e em todo caso acho que tá lá na minha bio, eu quero compartilhar as coisas que eu sei, né? Já que eu tenho 40 anos, de comunicação, para que serve isso? Só para ganhar uma ruga a mais? Não, eu acho que é a minha hora de compartilhar as coisas que eu sei, porque aí vai dar muito mais sentido, todo o meu aprendizado, todas as minhas buscas. Então, legal os horários. Gostou? 11h11 ou acho que 3h03, as pessoas ainda estão muito pilhadas no trabalho. 4h44 é um horário legal, hein? Nossa, adoro. E 5h55 também pode ser. Então, eu estou ainda resolvendo isso, porque eu começo hoje essas lives no YouTube nesses horários repetidos. E dias 9 e 10, se você quiser me acompanhar, eu vou estar com 2 aulas ao vivo, compartilhando tudo o que eu sei. Obrigada a vocês por terem estado comigo. Foi ótimo. Beijo grande, obrigada e espero. Olha, vou dizer uma coisa. Tudo que eu te contei, que eu compartilhei com você, de respiração, de suspirar, de alongar nuca, de soltar maxilar e de mandar beijos, eu faço todas as vezes antes de ligar o meu ao vivo. Acredite, funciona. Beijo no coração, dia 9 e 10, dias 9 e 10. Se você quiser, se você souber alguém que precise melhorar a comunicação, avisa, porque eu vou dar dicas práticas. Obrigada, 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 obrigada.